do seu problema. Mas eu tenho certeza de que se você prestar bastante atenção na palavra que Deus tem para falar conosco hoje, eu tenho a certeza, glória a Jesus, aleluia, o meu pai tá de que se nós prestarmos atenção hoje na palavra que Deus tem para falar conosco, você vai perceber que o teu problema pode não ser um problema tão grande assim. Irmãos, nós acabamos de ler a palavra de Deus aqui em 2 Samuel capítulo 9, de como Davi usou de misericórdia para com um dos filhos de Jonatas, Mefibosete, que era neto de Saul, primeiro rei de Israel. Mas nós somente lendo, meus irmãos, este capítulo, não dá para nós entender e compreender. Porque para nós poder compreender e entender, meus irmãos, aleluia, a leitura desse capítulo, nós temos que entender primeiro o que se passou na vida desse homem, Mefibosete. Um homem, meus irmãos, aleluia, que a palavra fala no próprio capítulo 4 aqui de 2 Samuel, que ele ainda era pequeno, era ainda criança. E a palavra fala, meus irmãos, que a sua ama, aquela que cuidava dele, a palavra fala, meus irmãos, aleluia, que ela derrubou Mefibosete dos seus braços e ele veio cair ao chão. E devido, meus irmãos, a esse acidente, devido a essa tragédia, a palavra fala que Mefibosete, meus irmãos, ficou aleijado. Porque, meus irmãos, com certeza deve ter afetado a sua coluna vertebral. Deve ter apertado, aleluia, a sua coluna. Glória a Deus. E a palavra fala, meus irmãos, aleluia, que com 5 anos de idade, ele já era coxo. Com 5 anos de idade, meus irmãos, Mefibosete já era uma pessoa enferma, que não podia andar sobre os seus próprios pés. Era uma criança, meus irmãos, aleluia, que já não podia andar, porque se encontrava paralítico. Desde a sua infância, meus irmãos, os problemas já começaram a aparecer na vida de Mefibosete. Eu não sei há quanto tempo faz que os problemas têm surgido sobre a sua vida, mas eu tenho a certeza de uma coisa, que não importa há quanto tempo o problema tenha surgido na sua vida, uma coisa eu tenho certeza, é de que Deus, Ele é poderoso para poder resolver o seu problema. E não parou só por aí, meus irmãos, aleluia, porque além desse trauma físico que ele tinha, meus irmãos, porque ele sendo príncipe, ele sendo, meus irmãos, filho, neto de rei, ele tinha todo o direito de herdar a coroa. E por tradição, meus irmãos, o filho do rei, ele saía guerreado. Quando Israel saía pelejar, os filhos do rei, meus irmãos, eles saíam a peleja, pegavam suas espadas, suas armaduras, e saíam, meus irmãos, a lutar, a pelejar pelo seu rei, lutar pelo seu pai. Mas ele não podia sair e pelejar pelo seu pai, porque, meus irmãos, ele não podia se colocar de pé. Imagina, meus irmãos, aleluia, que humilhação, vendo seus irmãos podendo sair na guerra, lutar por Israel, defender o seu reino, defender os seus familiares, e ele não podia, de maneira nenhuma, defender o seu pai. Mas não bastasse ele ter esse problema físico que ainda o impedia de lutar por Israel. A palavra fala, meus irmãos, que depois ele também teve os seus traumas familiares, porque a palavra fala, meus irmãos, aleluia, que estando seu pai dormindo em casa, ao meio-dia, 2 de seus servos entraram e
mataram o pai dele dormindo. Jonatas se encontrava dormindo, mataram o pai dele, sem misericórdia, traição. Meus irmãos, uma pessoa que já era aleijada, uma pessoa que já era paralítica, uma pessoa que já era desprezada, que já se sentia inferior a outras pessoas, porque já não podia andar, porque naquela época, meus irmãos, cego, mudo, leproso, aleijado, eram todos separados. E a palavra fala, meus irmãos, que ele ainda ficou sem os seus familiares. Quem que ia cuidar deles? Quem que ia cuidar dele, irmãos? Agora não tinha mais ninguém para cuidar dele, pois o seu avô havia falecido, seu pai havia falecido, toda a sua família havia falecido, não havia mais ninguém que pudesse ajudá-lo. E não bastasse os traumas familiares, meus irmãos, o que acontece com uma pessoa dessa? Ela acaba ficando com seus traumas também emocionais, com seus problemas psicológicos, devido ao ser paralítico, devido a perder seus familiares, tanto que ele se sente tão pequeno, que quando Davi chamou ele na presença dele, ele falou assim: mas o senhor vai usar de benevolência com eu, que sou um cão daquela época, meus irmãos, era uma pessoa desprezível, uma pessoa miserável. Ele estava se auto-intitulando um cão. Tamanha era a miséria desse homem, tamanha era a miséria que se encontrava nesse Mefibosete. Glória a Deus, aleluia. E não bastante, meus irmãos, ainda ele não podia viver na sociedade, porque a palavra fala que ele foi enviado, glória a Jesus, aleluia. Ele foi enviado para a cidade, glória a Deus, aleluia, de Lodebar, que é onde ficavam os coxos, aonde ficavam os cegos, aonde ficavam os leprosos, aonde ficavam todos aqueles que tinham deformidades, ficavam lá desprezados e apartados de todos. E você acha ainda que o seu problema é grande? Você acha que o seu problema ainda é alguma coisa perto do problema de Mefibosete? O homem aleijado, sem família, e ainda tendo que viver numa cidade, meus irmãos, só de miseráveis, só de pessoas impuras, esquecido por todos, desprezado. Olha quantos problemas tinha Mefibosete. Irmãos, ele era filho de rei. Olha onde ele foi parar. Meus irmãos, no mesmo tempo que ele estava no alto, quando ele se depara, tudo havia perdido, ele estava lá embaixo. Pode ser que na sua vida tudo possa estar perdido, mas eu vou te falar uma coisa para você, em nome de Jesus. Deus vai fazer com você como Davi fez com Mefibosete. Ele vai enviar os seus servos lá, vai tirar ele de lá e vai trazer, glória a Jesus, para que ele possa ser glorificado. Aleluia. Deus, ele tem poder, meus irmãos, para enviar os seus anjos, enviar o Espírito Santo, enviar Jesus para tirar você, glória a Jesus, do fundo do poço aonde você se encontra, na pior das misérias, nas maiores das dificuldades. Saiba de uma coisa: Jesus pode, glória a Jesus, tirar você de lá. Ele tem poder para tirar você de lá. Quando tudo havia se perdido para Mefibosete, irmãos, ele viveu durante 20 anos nessa cidade. Não foram 20 dias, não foram, meus irmãos, 20 meses, não. Ele viveu 20 anos, meus irmãos, em Lodebar. Com certeza, meus irmãos, muitas das vezes ele com certeza se sentiu uma pessoa esquecida.
Com certeza ele deve ter pensado: ninguém se lembra mais de mim, todos se esqueceram de mim. Mas saiba de uma coisa, glória a Deus, aleluia. Se você se sente esquecido, se você se sente desprezado, tem um aqui nesta noite que manda falar para você que você não é esquecido e você não é desprezado, porque Ele te escolheu. Ainda que todos te esqueçam, sabe de uma coisa? Deus jamais vai esquecer de você. Jesus jamais vai esquecer de você. Pode uma mulher, pode uma mãe esquecer de amamentar o seu filho em seus seios. Todavia, se essa mulher se esquecer de amamentar o seu filho, todavia eu, Senhor vosso Deus, jamais esquecerei de vós. Deus jamais esquecerá de você. Deus não esquece de você em momento nenhum. Naqueles momentos mais, aleluia, que você se encontra, que você olha, você não consegue enxergar. Você olha à sua frente e está um mar vermelho, e você começa a olhar para trás e vindo todos os carros de Faraó para te matar. Glória a Jesus. Saiba de uma coisa: o filho de Davi vai tirar você de lá. Irmãos, a palavra de Deus fala que quando tudo havia se esquecido, porque, meus irmãos, uma pessoa quando se sente esquecida, irmãos, é o pior sentimento que uma pessoa pode sentir. É o pior sentimento que um ser humano pode sentir quando ele se sente sozinho. Quando você se sente desprezado, é o pior sentimento que você pode sentir. Por isso, meus irmãos, que aqueles que não têm Deus, por isso que aqueles que ainda não têm Jesus, é por isso que se matam, por isso que se suicidam, porque se sentem só, porque se sentem desprezados, se sentem, meus irmãos, afastados da sociedade. Mas graças a Deus, meus irmãos, que nós temos Jesus, que quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos desprezados, meus irmãos, nós sabemos que nós podemos dobrar o nosso joelho, levantar os nossos olhos aos céus, porque nós sabemos que do céu vai vir o nosso socorro. O Senhor não esquece. E Deus começou a restaurar Mefibosete. Davi se lembrou e perguntou: ainda há alguém da família de Saul que está vivo, que eu possa usar de misericórdia com ele, de bondade? Aí um falou assim: olha, tem um servo de Saul lá, mande chamar ele. E a palavra fala, meus irmãos, que trouxeram a Zipa. E ele chegou. Davi perguntou para ele: existe alguém ainda na casa de Saul que ainda se encontra vivo com os filhos dele? Ele falou: olha, eu tenho a certeza, irmão, tenho a certeza de que aquele servo. Ele falou: olha, até tem, mas você não vai querer saber dele. Ele é aleijado. Ele está lá no meio dos miseráveis. Ele está lá no meio dos desprezíveis. Com certeza, meus irmãos, devem ter pensado: ah, Davi, você não vai querer saber. Mas há alguém na família de Saul? Ele falou: tem um lá que é aleijado, filho de Jonatas. E Davi falou, por amor a Jonatas, que era muito amigo dele, ele falou: vai lá e busca ele e traga ele aqui. Depois de 20 anos, vai lá, trouxe Mefibosete na presença de Davi. E a palavra fala, meus irmãos, que quando Mefibosete chegou na presença de Davi, a palavra fala que ele se prostrou diante de Davi com a cara em pó, porque ele se sentia já, meus irmãos, tão pequeno. Ele se sentia, meus irmãos, tão... glória a Jesus, aleluia. Mas Davi falou para ele, falou: olha, levanta, que a partir de hoje você não vai ser mais por cauda, não, você vai ser por cabeça. A partir de hoje, a palavra fala que ele chamou a Zipa, falou para ele, falou: todas as terras que eram do avô dele, de Saul, você devolverá todas as terras para ele.
sustento de Mefibosete e do seu filhinho Mica. Porque, meus irmãos, quando Deus tira o homem do lamaçal, quando Deus tira o homem, aleluia, das trevas, Ele não faz nada pela metade, Ele faz por completo. Meus irmãos, esse ditado que Deus tarda, mas não falha, é uma mentira, porque Deus não tarda e Deus não falha. Deus, Ele sempre chega na hora certa, e na hora certa Ele vai tirar você de lá de glória a Jesus, aleluia, da cidade dos miseráveis, e vai trazer você para Jerusalém, e vai colocar você por cabeça, e você não vai ser por cauda mais, e vai chegar a hora, aleluia, de Deus restaurar tudo aquilo que você perdeu. Eu não sei se você perdeu o seu ministério, eu não sei se você perdeu a sua força de orar, eu não sei se você perdeu a sua força de jejuar, eu não sei se você perdeu a sua esperança, eu não sei se você, aleluia, perdeu algo, mas Deus tem o poder hoje, nesta noite, de restaurar tudo na sua vida. E a palavra fala, irmãos, que Davi falou para ele, falou: olha, a partir de hoje, aonde eu e meus filhos comerem, você comerá também. Você vai se assentar na mesa com o rei. Glória a Jesus. É na mesa com o rei que você vai sentar. Você não vai sentar mais, aleluia, você não vai mais se sentar com os fracassados, você não vai mais sentar com os derrotados. Hoje, nesta noite, Deus manda falar para você que você vai sentar à mesa com o rei. Se você der lugar para o Espírito Santo, se você der lugar para Jesus, a partir de hoje você vai se assentar com o rei. Glória a Jesus, aleluia, porque você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, você é herdeiro dele, e se você é herdeiro dele, você tem o direito de se assentar à mesa com ele, aleluia, para saciar a tua fome espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, olha que palavra tremenda. Davi falou para ele, falou: não temas, porque deserto usarei contigo de beneficência por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tudo de contínuo comerás pão minha mesa. Tudo de contínuo é para sempre. É que nem a parábola das bodas, que Jesus disse que havia um casamento e o noivo saiu a convidar os convidados, que eram os judeus, e a palavra fala, meus irmãos, que eles não aceitaram, eles não quiseram adentrar o casamento, não quiseram ir na festa, não quiseram. E o que o noivo fez? A palavra fala que o noivo foi lá e buscou, falou: baixa, tudo que você achar vai trazendo, vai trazendo os pecadores, vai trazendo tudo, vai trazendo os mendigos, os coxos, os aleijados. Glória a Deus, aleluia. E a palavra fala que esses que simbolizamos somos nós, podemos hoje se assentar à mesa com Jesus. E aqueles que tinham o seu coração endurecido não puderam se assentar. Se você tiver seu coração endurecido, você não vai poder se assentar à mesa. Mas se você tiver o coração, aleluia, aberto com o Espírito Santo, você pode ter a certeza de uma coisa, que você está mais do que convidado para participar das bodas do Cordeiro. Irmão, o coração daqueles homens era tão duro, tão duro, tão duro. Eu vou ler aqui em Mateus 19, rapidamente, os irmãos verem a tamanha dureza do coração daquele homem, daqueles homens, e deixando de exemplo para que nós não tenhamos um coração duro. Não tenha coração duro nenhuma, será perdoado. E se você não perdoar, se você não for perdoado, se você não for perdoado, para o céu você não vai, é para o inferno que você vai. Então aprenda a perdoar e ter um coração
coração, aleluia, aberto para o Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia. A palavra fala aqui, meus irmãos, que é assim aqui do divórcio, em Mateus 19:8. Eu vou ler o 7 primeiro. Olha bem, você vê que os fariseus falaram para Jesus. Disseram eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe Moisés: por causa da dureza do vosso coração vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. A dureza do coração deles era tamanha tanta dureza do coração daqueles homens, que Moisés permitiu carta de divórcio. Sabe por quê? De repúdio. Sabe por quê? Porque não foi Deus, não, foi Moisés que permitiu. E mas porque se Moisés não permitisse eles repudiassem as suas mulheres, porque no original, glória a Jesus, aleluia, no original não está por causa da dureza dos vossos corações, não, está por causa da vossa carnalidade. Se você pegar no grego, o original é por causa da vossa carnalidade, que é a dureza do coração. Irmãos, se Moisés não tivesse permitido a carta de repúdio, sabe o que eles iam fazer, tamanha dureza do coração? Eles iam matar suas esposas para se poder casar de novo. Tamanha dureza daquele povo. Se Moisés não permitisse a carta de repúdio, eles iam matar as mulheres. É isso que eles iam fazer. Eles não iam achar saída para poder casar novamente, eles iam matar suas esposas. Tamanha dureza do coração daquele povo. E nós não devemos, meus irmãos, ter o coração endurecido. Se nós tivermos o coração, meus irmãos, aleluia, aberto para as coisas de Deus, um coração cheio de compaixão, um coração cheio de misericórdia, um coração cheio de caridade, um coração cheio de amor, Deus vai fazer de nós como Ele fez com Mefibosete. Vai tirar nós lá da escuridão, do desprezo, da dificuldade, e nos trará sentar à mesa com o Rei. Amém, Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, que o Espírito Santo continue falando mais no coração de cada um. Amém, Jesus? Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, mal nenhum te sucederá, porque o meu Deus é o Deus do impossível. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, isso é uma promessa para aquele que é fiel a Deus. Isso é promessa para aquele que serve a Deus, para aquele que tem comunhão com Deus. Amém? Glória a Jesus. Bate palma, glorifica. Vamos colocar de pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração, irmãos. Amém?